Queridos irmãos e irmãs, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com cada um, seja com cada uma. Amém? A Bíblia nos diz que nós temos 3 inimigos. A carne, ou seja, a natureza humana, os aspectos negativos da natureza humana, o mundo, com a oposição que faz à nossa vida cristã, e o próprio diabo. Neste sermão, você tem uma participação fundamental. Eu vou expor o sermão e você vai construindo o sermão na tua compreensão, mas você tem que partir de algo fundamental. Você tem que pensar, talvez já no início do sermão agora, qual é o teu inimigo? Qual é o teu grande inimigo? É você mesmo? Algo no teu caráter? Qual é o teu inimigo? É o mundo? É um desafio que você tem? É uma circunstância? Qual é o teu inimigo? É espiritual? É o demônio? Vamos abrir nossas Bíblias. Para aqueles que estão sem Bíblias, nós vamos projetar Juízes 5. Vamos ler o capítulo todo, vamos ler com calma, devagar. É uma poesia antiga. Essa poesia deve ter por volta de 3.200 anos. Vamos ler. Diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus o Senhor. Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores, eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Caiu, sim, muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem, a multidão barulhenta em volta dos poços está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levante-se, Débora, levante-se, levante-se, cante uma canção, levante-se. Marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então, os que tinham fé foram para onde estavam seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale, atrás da tribo de Benjamim e do seu povo.
De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Issacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale. Mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Azer parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanac, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutaram. Enquanto caminhavam pelo céu, elas lutaram contra Sísera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam, socando a terra com seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Sísera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Sísera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Sísera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, 1 ou 2 moças para cada soldado, roupas luxuosas para Sísera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os seus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. Amém? Vamos orar? É um texto um pouquinho chocante, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E nesse momento, Pai querido, nós pedimos que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito. Isso, Pai, do Teu Santo Espírito sobre mim, que vou expor a Tua palavra, e sobre cada irmão e irmã que está aqui, para que possa viver a Tua palavra e sair daqui transformado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós lemos Juízes 5, de 1 a 31. E agora vamos iniciar este sermão. O sermão se chama A Abelha e o Relâmpago. E eu disse para os irmãos que os irmãos vão ouvindo as partes do sermão e vão montando, e vão construindo. E eu vi aqui na congregação hoje uma grande amiga minha, a Glair, e a Glair é uma especialista em trabalhar com crianças.
E quando eu vi a Glaíra, eu pensei, ela vai achar que este é um sermão para crianças. Porque ele é todo montado, assim, todo em partes. Mas eu estou falando para meus irmãos, e eu sei que vocês vão entender o que Deus quer falar hoje. Em primeiro lugar, nós vamos mudar o nome das pessoas. Nós lemos ali os nomes que nós transliteramos. Nós lemos lá, no hebraico, Divorá, e chamamos ela de Débora. Mas Débora não era o nome dela. O nome dela era Divorá. E Divorá quer dizer abelha. Ela era abelha. Abelha. Ninguém chamava ela de fulaninha ou cicraninha, chamava ela de abelha. É muito interessante, porque se os irmãos lerem o capítulo anterior, em casa, os irmãos vão ver, e as irmãs também, que ela era uma juíza, que ela era uma profetisa. Que interessante. Por que ela era chamada de Débora? Por que ela era chamada de Débora? Em primeiro lugar, nós temos que entender as circunstâncias. O que estava acontecendo antes? Nós lemos no texto, a poesia diz que nas cidades de Israel não havia ninguém. E que havia um grande inimigo. E esse inimigo tinha massacrado os israelitas por 20 anos. Massacrado. Não por um ano, não por 2, 20 anos. Alguns especialistas comparam aquele inimigo a Hitler. Comparam a Hitler. Ele estava armado até os dentes. Tinha carros de guerra. Tinha 900 carros de guerra. Ninguém, só eles tinham carro de guerra. Os israelitas não tinham nem lança, não tinha nem espada. Naquela circunstância de opressão, de dor, de escravidão, de morte, havia uma abelha que morava num oásis, que recebia as pessoas ao lado de uma palmeira. E é muito interessante, porque ela era chamada de abelha por causa do que ela produzia. A abelha produzia mel. Qualquer colmeia produz mel. Só que naquela época, os hebreus não tinham açúcar. Os hebreus não adoçavam o alimento. Não adoçava, não tinha esse costume. Ele só tinha uma possibilidade de ter alimentos adoçados: encontrar uma colmeia. E isso não era fácil, porque a região é como um agreste. Então, para encontrar uma colmeia, às vezes eles tinham que estar num oásis. Então, a abelha, esta abelha, ela produzia algo muito doce, que adoça a vida das pessoas. E o que a Bíblia diz sobre este mel? Olha que interessante. Salmo 119, 103. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. As palavras de Deus são palavras de juízo, são palavras de profecia. As palavras de Deus são sabedoria. Ela era uma abelha. E as pessoas caminhavam, às vezes, dias e dias, para chegar até ela e pedir um conselho.
Às vezes, famílias estavam em litígio, estavam brigando, iam até lá e ela, a juíza, cheia da sabedoria de Deus, das palavras de Deus, dava a solução para o conflito. Apresentava a palavra de Deus. E aí, no meio daquele sofrimento, Deus fala com esta abelha e diz para esta abelha chamar um homem. E é muito interessante, queridos irmãos, que diz, vai e chama o relâmpago. É o homem que Deus manda chamar, se chama relâmpago. Olha que interessante. Baraque é relâmpago. E a abelha, a sabedoria, chama o relâmpago. E diz para o relâmpago, relâmpago, vai, chama homens de todas as tribos e vai para o Monte Tabor. Porque ali, Deus vai te entregar o inimigo de Israel. Relâmpago. Mas estranho um homem ser chamado de relâmpago. Se bem que nós conhecemos um corisco, né? Vocês se lembram, né? Corisco, na época dos anos 30, 40, por aí, vocês não, ninguém estava vivo, eu sei disso. Não tinha nascido. Mas, enfim, não era exatamente um exemplo a seguir. Mas o relâmpago que a abelha chama era. É interessante que Salmos fala muito claramente, Salmos 29, 7. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. Qual era a ideia de um homem chamado relâmpago? Sem nenhuma dúvida, ele era um guerreiro. Não era como inimigo. O inimigo estava cheio de equipamentos. O inimigo tinha instrumentos de morte sofisticados. O relâmpago não. Era um guerreiro tribal. Mas havia uma característica nesse guerreiro tribal. Ele era um servo de Deus. Ele fazia aquilo que Deus mandava. E aí, a nossa abelha disse para ele, você vai e vai lutar contra o inimigo e vai derrotar o inimigo. Aí ele disse, eu só vou se você for. Ele diz para a abelha, ele diz para a sabedoria, eu não vou sozinho. Quem sou eu para ir sozinho? E ele devia estar se lembrando de Moisés, porque Moisés na sarça ardente, ele também diz, eu? O senhor quer que eu volte para o Egito? Eu? Mais tarde, um outro juiz vai dizer isso. Gideão também vai dizer, quando Deus chama, Gideão diz, não, eu não posso. Eu sou de uma família pobre, eu sou muito jovem. Não. O que o relâmpago está dizendo? Eu não brilho. Não há relâmpago se Deus não estiver comigo. Vejam este Salmo 18, versículos 9 e 12. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor.
brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens. Para a gente entender isso, a gente tem que se lembrar que os hebreus chamavam Deus, Yahvé, de o Deus das tempestades. O Deus das tempestades. Aquele Deus que faz as montanhas tremerem. Aquele Deus que faz cair chuvas de pedra, fogo do céu. Aquele Deus tremendo. Só se pode ser um relâmpago se Deus for à frente, como diz o salmo que a gente leu. E aí, queridos irmãos, Deus vai junto. Deus vai junto do relâmpago. E ele vai junto do relâmpago, porque o relâmpago disse: sozinho eu não vou. O apóstolo Paulo nos explica isso. Ele nos dá uma explicação muito bonita e muito precisa. Ok, passou mais do que devia. Deus vai junto. O que o apóstolo nos diz? Nos diz 2 Coríntios 3, 5 e 6. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base, não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. O que o apóstolo está dizendo? Em outras palavras, não é possível ser relâmpago, não é possível ser uma luz que ilumina, se Deus não for à frente. E aí eles saem em direção ao campo de batalha. Qual era o campo de batalha? Era o que a abelha disse. A abelha disse para o relâmpago o seguinte: junta os homens das tribos, convida, vai quem quer. Não é? E junta eles lá perto de um monte chamado Tabor, ou Tabor. O que é esse monte? Esse monte é, imaginem um monte da altura do Pão de Açúcar. É mais ou menos da altura do Pão de Açúcar. Só que o Pão de Açúcar ele é muito íngreme. Tabor é um morrão alto, 400 metros, igual o Pão de Açúcar, mais ou menos, tem 300 e pouco. Mas ele desliza e vai em direção à planície. E aí, a sabedoria de Deus, as palavras de Deus, a abelha diz: junta, chama os homens e leva lá para o sopé, para o morro, para este morro. O inimigo vai descobrir. E o inimigo sabia. O inimigo tinha olheiros. O inimigo tinha espiões. O inimigo estava alerta. Quando o inimigo soube que começa a se juntar pessoas de um lado, de outro, e estão indo, ele diz: é agora. Vou acabar com esses israelitas de uma vez. Vou levantar todo o meu exército, os 900 carros de guerra, e vou levar para lá. E não vai ficar nenhum israelita vivo. Só que, o que nos conta a poesia? Que Deus sai na frente. E aí, o que acontece? Os israelitas não estavam em formação militar. Eles não eram militares, eram jovens que queriam terminar com aquela opressão. E esses jovens se juntaram, mas se esconderam. Não estavam em formação militar. E aí o exército foi. O exército caminhou para a montanha.
e a montanha foi ficando escura. Foi se cobrindo de uma espessa nuvem escura. E veio uma tempestade terrível, que ninguém podia imaginar. E a água rolou montanha abaixo, caiu do céu, e o rio Quizon transbordou. E os carros de ferro atolaram na lama. Atolados na lama, os soldados começaram a fugir. E conforme fugiam, agora os jovens de Naftali, de Zebulon, principalmente, saltaram em cima deles. E a guerra virou ao contrário. O inimigo foi derrotado. Mas há um detalhe. O detalhe é que a abelha tinha dito para o relâmpago: se você não for, quer dizer, se eu for, o louro da vitória não vai ficar contigo. Parecia uma frase estranha, que a gente pode entender como um puxão de orelha, por ele não ter querido ir já no primeiro convite. Pode ser entendido também como uma promessa, outra, e é outra porque a abelha disse: uma mulher vai ficar com o louro de matar o chefe inimigo. E aí, derrotado o exército, o comandante do exército inimigo foge, larga o seu carro atolado e foge. E o relâmpago sai atrás procurando. E aí é muito interessante, porque a Bíblia nos conta que este inimigo vai encontrar, reparem só, uma cabra da montanha. Ele encontra uma moça. A gente não traduz, a gente translitera o nome dela. Ela é Jael. O que é Jael? É cabra. Ele encontra uma cabra. Encontra uma moça, uma camponesa, na verdade, mais do que uma camponesa, uma mulher da montanha, que vivia com o seu marido em tenda, no sopé da montanha, com toda a liberdade. Não eram hebreus, mas também não eram cananeus. Aliás, eram descendentes do sogro de Moisés. Viviam ali em liberdade. E o inimigo se encontra com aquela mulher, criada em liberdade, mas uma mulher, o que significa que não é uma guerreira, não é uma pessoa treinada para guerrear. Mas cheia da compreensão de liberdade. Uma mulher livre. De uma família livre. E aí, o inimigo entra na casa dela, pede água, ela dá leite, e ela o mata. Pode parecer muito violento, mas lembre-se, imagina um Hitler, depois de 20 anos de escravidão, opressão, assassinatos em cima do povo hebreu. Por isso, Deus levanta a cabra
Montesa. Olha que interessante o que Paulo nos diz. Em 1 Coríntios 1, 25. Aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Queridos irmãos, quem Deus usa para aniquilar o inimigo, cheio de vaidade, cheio de autossuficiência, cheio de arrogância, usa a pessoa mais fraca que ele encontra. Usa uma mãe de família que não tem nenhuma faca em casa. E assim, o inimigo é derrotado pela humildade. Vamos um pouquinho à frente, mais um pouquinho. Voltando atrás, obrigado. A poesia diz: os inimigos foram arrastados. Salmo 18, 27 nos dá uma lição impressionante. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Salmo 18, 27 diz que Deus humilha o orgulhoso. Eu creio, queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do sermão, que nesse sermão nós temos, então, 4 situações. Nós temos a palavra de Deus, a sabedoria, ilustrada numa mulher, numa profetisa, numa juíza. Nós temos um homem que tem que ir à luta. Ele tem que ir à luta, porque Deus disse para ele: vai à luta. E esse homem, diante de Deus, é um relâmpago. Mas ele tem consciência das limitações dele. E ele diz: sozinho eu não vou. Deus tem que ir na frente. Temos um homem que aqui nós chamamos, durante todo o tempo, de inimigo. Inimigo das nossas vidas. Por isso eu perguntei: qual é o teu inimigo? Ele está dentro de você? Ele é uma circunstância da vida? Ele é o demônio? Qual é o teu inimigo? Porque quando Deus diz vai à luta, é para você enfrentar o teu inimigo. Ninguém vai à luta se não tem inimigo. E Deus disse para o relâmpago: vai à luta. Temos então o inimigo e temos a fragilidade. Temos a humildade. Temos aquilo que vence o inimigo. A fragilidade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, pensem nisso. Você tem inimigos? Ou, ainda que seja um, você tem? Você tem desafios? E você tem que ir à luta para enfrentar esse desafio? Sem dúvida. Mas você é o relâmpago. Você é o relâmpago. E sabe por que eu sei que você é o relâmpago? Porque Deus também disse para você, assim como diz para mim, vai à luta.
vai à luta e eu vou te entregar o teu inimigo. Você é o relâmpago. E o inimigo vai ser derrotado. Mas Deus vai levantar na tua vida a tua humildade, a tua fraqueza. E por incrível que pareça, quando você tiver consciência de que é fraco, então você é forte. E você derruba o inimigo. Queridos irmãos, o texto termina, e nós lemos a poesia, diz assim: os teus inimigos, os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. É uma promessa. É uma promessa de Deus para cada um de nós. E eu gostaria que você visse a celebração. Porque a poesia está celebrando a vitória. Não é uma poesia de derrota. Está celebrando a vitória. E começa dizendo: e viva o nosso Deus! E viva o nosso Deus! E como eu gostaria de terminar este sermão. Eu tenho a impressão que você já montou as partes do sermão para a tua vida. E eu gostaria de falar o seguinte: se você já venceu um inimigo estratégico, um inimigo que você tinha que vencer, e você sabe que isso só aconteceu porque Deus dirigiu a vitória, porque Deus te deu as palavras certas, a sabedoria, o mel brotou na tua vida, adocicou a tua vida e te preparou para a vitória, e você foi à luta. Se você venceu em algum momento, e você sabe que isso foi fundamental e é fundamental para a tua vida, eu vou te convidar a vir à frente, para nós orarmos celebrando a tua vitória. Mas, se ao construir este sermão da tua vida, porque é sermão da tua vida, você teve a consciência de que o inimigo não está derrotado, de que o inimigo ainda oprime, de que você ainda está lutando com este inimigo e você precisa vencê-lo. Eu vou te convidar também para vir à frente. E também vamos celebrar. Vamos celebrar a vitória que você, relâmpago, vai conquistar. Porque Deus vai à frente. Eu paro aqui e espero que aqueles irmãos que venceram, ou sabem que vão vencer, e quiserem, e sentirem no seu coração esse gesto de celebração e agradecimento a Deus, venham à frente. Queridos irmãos, aqui na frente, e também sentados na congregação, há dois tipos de pessoas. Há abelhas
creio que cada mulher, cada senhora, cada jovem que está hoje nesta igreja é uma abelha. E se não é, deve colocar no seu coração a meta de ser abelha, de conhecer a palavra de Deus, as palavras de Deus que adoçam a vida e dão sentido e mostram caminho. Vocês devem ser abelhas. Eu particularmente acho que já são. Todas são Déboras. Mas eu sei que aqui há relâmpagos. Eu olho e vejo relâmpagos. E também sentados, vejo relâmpagos. Que dizem, eu não vou sozinho. Eu quero o Deus das tempestades indo à frente. E Ele vai levantar, até se for preciso, cabras, para ajudar que a vitória seja completa. Vamos nos dar as mãos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença e com todas as limitações que nós temos, e nós conhecemos as nossas limitações, nós queremos ser abelhas sábias. Queremos ser abelhas que adoçam a vida. Queremos ser Déboras. Queremos ser, Pai querido, relâmpagos que brilham no meio da tempestade, porque o Deus da tempestade vai à frente. Queremos ser Baraques. Oh, Pai querido, dá-nos também, Pai, de humildade, para reconhecermos limitações e fraquezas, para que o Senhor se faça forte nas nossas vidas e que o inimigo, Pai, seja derrotado. Se é o inimigo que está em mim, na minha natureza, nos meus defeitos, nos meus pecados, perdoa, Pai, os pecados. E me dá uma vida nova. E se o meu inimigo, Pai, são as circunstâncias do mundo, são os desafios do mundo, em todos os sentidos, enfermidade, desemprego, negócios que não prosperam, relações familiares truncadas. Oh, Pai querido, se o inimigo é o mundo que se levanta contra nós, derrota, Pai, derrota em nome de Jesus esse inimigo. E se o inimigo, Pai querido, é o demônio, aquele que quer ver a nossa destruição, que não nos quer ver do lado de Jesus, não quer ver Jesus sendo nosso Senhor e Salvador. Oh, Pai, se o inimigo é espiritual, em nome de Jesus, derrota agora, Pai, este inimigo. Tira das nossas vidas. E que Jesus reine, Pai, que Jesus reine. Oh, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre cada pessoa que está aqui, cada irmão e irmã, e dê a vitória. Dê a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém.